Lula pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que não paute a anistia na casa. Os projetos de interesse do Planalto estão travados diante da pressão pela anistia, que tem tomado conta de boa parte dos embates políticos na Câmara dos Deputados. Reportagem de Luciana Amaral. A reunião de líderes do Congresso nesta terça-feira tem como principal pauta da oposição o projeto de lei da anistia. A pressão do PL é para que a votação da urgência e do conteúdo da matéria aconteçam nesta semana. O PSD, de Gilberto Kassab, não fechou apoio ao projeto, liberando a bancada numa eventual análise no plenário. Ciente da pressão para que o presidente da Câmara, Hugo Motta, paute a matéria nesses próximos dias, o presidente Lula se reuniu com o paraibano para reforçar posição contrária ao projeto e cobrar espaço na agenda da Câmara para as prioridades do Planalto. Hugo Motta disse que pretende priorizar projetos que impactam a população diretamente. Uma fala vista como sinal verde a pautas econômicas com a marca do governo, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. A favor do Planalto está o fato de que o Centrão também resiste a uma anistia que beneficie Jair Bolsonaro. A proposta enfrenta dificuldades no Congresso, ainda mais depois do resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão. Uma versão mais branda, que exclua os líderes da tentativa de golpe e apenas diminua as penas dos participantes do 8 de janeiro, teria mais chances de ser aprovada. Uma ala do Supremo Tribunal Federal já sinalizou permitir esta versão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a visita de aliados ao ex-presidente. Entre eles, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deputado Rodrigo Valadares, que foi relator do projeto da anistia na CCJ da Câmara, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que nesta segunda cancelou a viagem que faria a Brasília para intensificar as articulações políticas em favor do perdão a Bolsonaro. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, diz que confia nos presidentes da Câmara e do Senado para que a proposta de anistia não avance. Nós temos um diálogo muito profícuo, muito respeitoso e muito efetivo com o presidente Hugo Motta, com o presidente Davi, e temos toda a confiança neles. Pessoal, antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu ir na câmera fechada. A gente tem um breve resumo do que está sendo, o que está sendo protelado, o que está parado no Legislativo. Ficou a cargo do Daniel Hittner essa lista do que está parado. Daniel, contigo. William, o que a gente quer mostrar aqui nessa arte que o Felipe Cecílio nos preparou é justamente como as discussões do projeto da anistia estão isolando outros assuntos que ficaram parados, à espera de continuidade justamente da anistia. E aí vamos pegar os mais importantes, começando pelas medidas provisórias que têm uma data limite para serem votadas, senão caducam, expiram, perdem a validade. MP 1300 estabelece a tarifa social de energia com tarifa gratuita para cerca de 60 milhões de consumidores. Vence na quarta-feira. Logo em seguida, no dia 26 de setembro, vence a medida provisória 1301, que cria o Agora Tem Especialistas, propicia acesso aos pacientes do SUS naqueles hospitais privados que têm dívidas com a União. A MP 1303, que taxa aplicações financeiras, acaba com isenção de imposto de renda para LCI, LCA, debêntures incentivadas, tem validade só até 8 de outubro. Tudo isso está pendente ainda de votação. Os projetos de lei ou PECs que estão parados. Isenção do imposto de renda até R$ 5.000, já tem relatório de Arthur Lira, falta votação em plenário e nenhuma sinalização. A reforma administrativa, que tem sido muito costurada pelo deputado Pedro Paulo, já nomeado informalmente relator, mas que não tem conseguido se reunir com a principal bancada da Câmara, justamente o PL, por falta de tempo do PL para discutir outros assuntos que não anistia. A PEC da Segurança Pública, que só teve comissão especial formada na semana passada, e o projeto de redução linear de 10% dos incentivos fiscais, absolutamente crucial para fechar o orçamento de 2026, que ainda nem começou a tramitar. Obrigado, Daniel. Rafael, pelo que a gente vê, são pautas que vão de programas sociais, há questões fiscais importantes, a questão da segurança pública. A gente acabou de ver o assassinato agora na Praia Grande do ex-delegado, geral da Polícia Civil, né? Sim. Dr. Rui Castro.
É uma execução, uma emboscada, coisa que arrepia o cabelo de todos nós, dando o grau de disseminação do crime organizado. Até quando essa situação no Congresso, você se arrisca a avaliar até quando ela fica parada do jeito que está? Eu não imagino que a gente tenha grandes mudanças pensando até 26 no ambiente legislativo. Obviamente, alguma distensão é razoável que se espera, né, à medida que se tem a definição do caminho do projeto da anistia, da discussão da anistia como um todo, mas existem alguns dilemas políticos que eu imagino que vão permanecer, né? Se a gente pegar o conjunto ali da arte que vocês apresentaram, era o chamado pacote da reeleição, grosso modo, né? Que, como você bem colocou, tem medidas sociais, econômicas e de segurança pública. Os principais dilemas para a votação dessas matérias eram de duas ordens. Primeiro, o quanto a oposição vai querer cooperar com projetos que, na verdade, ajudam a reeleição, né? Então, a gente tem visto a base aliada cada vez mais dividida. É bem possível que a candidatura da oposição que vai ser construída conte com partidos que hoje estão na base do governo e também então não tinha muita boa vontade em votar esse projeto. E o segundo dilema é o clássico dilema de vai aumentar a carga tributária ou não vai aumentar, quem que é o mérito vai pagar, das questões em si. Que é o que, sobretudo no projeto de imposto de renda. A gente soma agora a essa tensão institucional que ganha outro capítulo. E como a própria direita também está um pouco travada, né, porque fala no discurso da anistia completa, parece não ter viabilidade, né, à luz do Supremo Tribunal Federal, mas também não quer a versão mais moderada. Então, esse tema, ou bem os líderes da Câmara e do Senado definitivamente colocam de lado, algo pelo menos por hora o Hugo Mota não sinalizou estar com a disposição política em fazê-lo. Essa sinalização do Hugo Mota significa que ele vai tocar outras pautas e a anistia vai ficar de lado? Ele vai tentar tocar outras pautas, né, William? É bem significativo hoje essa agenda dele com o presidente Lula, né, a portas fechadas. Ele conversou muito durante o fim de semana também com ministros do Supremo, com senadores, para tentar destravar essa agenda. Só que ele é o presidente mais fraco desde Eduardo Cunha, desde o Henrique Eduardo Alves, que é antes do Eduardo Cunha. A gente pegou uma sequência aí de primeiros ministros, né? Eduardo Cunha, Rodrigo Maia e Arthur Lira, e o Hugo Mota sofre um pouco dessa dificuldade de ser um político jovem, novo, querido na casa, mas sem o pulso necessário para comandar. E outra dificuldade dele é o ambiente político externo ao Congresso Nacional, julgamento do Bolsonaro, tensionamento político, polarização, entrando dentro do Congresso e dificultando qualquer tipo de agenda. Então, é imprevisível. Se a gente falar, poxa, vai conseguir? Não dá para responder. A tendência, eu apostaria que ele consiga tirar uma ou outra coisa, né? Principalmente as pautas mais populares, como tarifa social, como imposto de renda em algum momento. Né? Precisa ser votado, senão perde. Até quarta-feira. Até quarta-feira, senão ela vai ser incorporada em outra medida provisória que o Eduardo Braga lá, que é o senador. Então você tem 2 dias. Aí aprova amanhã na Câmara, o Senado tem que aprovar no dia seguinte, em 1 dia. Como é que vai ficar isso, Daniel? Bom, no caso desses projetos que a gente mostrou, ou da anistia, William, só para... Desculpa, Daniel, eu que formulei mal. Perdão, deixa eu refazer. Imagina. Deixa eu refazer. Digamos assim, nesse confronto entre uma anistia que não está definida, como o Rafael acabou de dizer, ele faz uma descrição, diz nem os que querem anistia sabem exatamente o que eles querem tocar adiante. Por outro lado, o governo tem uma pressa enorme em assuntos nos quais também boa parte dos parlamentares está interessada. Como é que vai se desenvolver esse jogo? William, o próprio Hugo Mota tem se queixado muito do fato de que ele não consegue emplacar uma pauta. É como o Caio descreveu, ele é um deputado jovem que foi eleito com apoio ali suprapartidário, quase como escolhido de um sindicato de parlamentares para defender muitas vezes pautas corporativistas, e ele não tem conseguido emplacar nada. Uma possível bandeira de reforma administrativa, eu mencionava. O relator informal da matéria tem
procurado trabalhar esse texto, que é polêmico, vai causar muito debate, tem procurado adiantar para todas as bancadas. Já conseguiu se reunir com todas as bancadas relevantes, menos o PL. Então, existe uma dificuldade de encontrar agendas. O paradoxal dessa história é que quanto mais Hugo Mota resiste a colocar a anistia em votação, mais ele fica refém da própria anistia e não consegue tocar as demais pautas, porque elas são obstruídas. Então, uma possibilidade muito cogitada pelo entorno do Hugo Mota é finalmente se livrar dessa pauta e colocar em votação. E aí é o seguinte, os líderes partidários asseguram que existe mais votos a favor, o suficiente para aprovar. E aí, nesse caso, como é que vai ficar Davi Alcolumbre? Vai matar no peito de novo? Porque ele já matou no peito até agora, e até onde se sabe vai continuar matando, o impeachment de Alexandre de Moraes, por exemplo. Já tem muita assinatura ali. Então, deixa exatamente... Vai matar anistia? Deixa exatamente nessa linha que você está propondo, Daniel. Se uma possível saída para o Hugo Mota do dilema no qual ele se encontra seria... Então, bota esse negócio para votar. Que negócio? Então, esse é o ponto, né? Assim, não tem projeto. Né? Digamos, a versão mais ambiciosa, até onde se sabe, ela é claramente inconstitucional e os ministros do Supremo Tribunal Federal reiteradamente sinalizam nessa direção. O que eventualmente poderia destravar, que é a versão que, na verdade, não é anistia, a gente tende a chamar isso pelo mesmo número, que é uma tentativa de revisitar as mudanças no Código Penal relativo a como você basicamente calcula a pena desses crimes que foram recentemente incorporados. É o que eles estão chamando de anistia light. Isso, que é a versão light da anistia. Mas aí volta de novo. Bom, mas aí a anistia light, uma parte da oposição, sobretudo essa que está pressionando o Hugo Mota, também não aceita. Então, de fato, é uma combinação muito peculiar, né? Um líder que não consegue literalmente controlar a pauta legislativa. Eu concordo com o Caio, a gente tem uma mudança diferente na maneira que o Hugo Mota comanda a casa. Ele não conseguiu manter minimamente coeso o bloco que o elegeu, com o adicional de enfrentar uma conjuntura mais difícil. Então, William, possivelmente não vai acontecer nada. O problema para o governo e para o seu projeto de reeleição é que mesmo esse nada potencial está travando bastante a agenda de trabalho. O Daniel está pedindo a palavra. Eu não colocaria um grande drama aqui no fato de que não existe um texto. A partir do momento em que se define que haverá votação da urgência, e aí logo depois do mérito, esse texto brota, porque já existe texto lá de trás. E aí o texto, para ser adaptado, e aí se define na cúpula da Câmara para depois ser colocado em votação. Se vai ser o que a gente chama de anistia light, que, como o Rafael acabou de dizer, não é uma anistia propriamente, é só um abrandamento das penas. Ou se vai ser alguma coisa ampla, isso se resolve. Não há que se criar grande drama em torno desse assunto também. A anistia light, na verdade, ele tem esse nome por causa da troca de mensagens do Eduardo com o pai, em que ele fala anistia light. Daí acabou pegando para ser designada uma anistia que, na verdade, é uma revisão da legislação penal para diminuição de penas, principalmente dos envolvidos do 8 de janeiro. E aí tem ali um juridiquês ali para a pena de abolição violenta do Estado Democrático de Direito será agravada se isso for feito mediante tentativa de golpe. Agora, William, assim, se for a anistia da forma como a Câmara quer aprovar, ela não vai vigorar. E a ala mais forte ali do bolsonarismo... Não, a Câmara, eles calculam entre 260 e 280 votos. Okay. E passaria. Só que ela não vai vigir, ela não vai entrar em vigor porque o Supremo vai derrubar. E aí vem a solução do Senado, que nesse final de semana tiveram muitas conversas. Hoje de manhã a gente subiu uma apuração sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto topam a tal da anistia light. Só que aí a Câmara não quer. Então fica esse impasse. De qualquer maneira, as duas casas têm que aprovar, o Lula tem que vetar ou não. Só que não adianta o Congresso se esforçar para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, que o Supremo Tribunal Federal está falando dia sim, dia também, que vai derrubar. Então a saída seria a tal da anistia light. Só que aí a Câmara não quer, porque ela não alcança o Bolsonaro. Eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho a impressão que a audiência também tem uma certa dificuldade. Quando a gente fala a Câmara, hoje, Caio, na verdade, Caio, Daniel, Rafael,
Hoje, na verdade, a gente é obrigado a falar, como vocês colocaram a figura do presidente dessa Casa Legislativa. Ele não consegue fazer o que quer e não consegue impedir o que não quer. Sim, essa é a situação desgraçada dele. Mas, situação desgraçada dele ou não, é a situação em que a gente está. Quando a gente fala a Câmara, a gente fala de um presidente nessas circunstâncias, mas de uma série de operadores. Aí a pergunta que se impõe, vou colocar os três agora, é a seguinte: quem está, na verdade, costurando o quê com qual força política no sentido da anistia, Daniel?